Demitido pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, Marcos Vinícius Rodrigues deu uma entrevista ao jornal O Globo, dizendo que seu ex-chefe é gerencialmente incompetente e não tem inteligência emocional. Marcos era presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Vini, vamos lá para os detalhes e os destaques dessa entrevista, dessa notícia aí. É isso, Edgar. O Marcos Vinícius Rodrigues, aí demitido do Ministério aí do INEP, então da presidência do INEP, pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues da Educação, ele disse que essa demissão, Edgar, primeiro já tem a ver com a recusa dele em aceitar alguns cargos que o Ricardo Vélez queria, por ele considerar que eram indicações de caráter ideológico e que ele achavam que não eram ali adequados para ocupar, então, funções importantes no Ministério da Educação. Uma dessas indicações, por exemplo, que ele acabou recusando foi a do Murilo Rezende, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho para a coordenação do Enem. E aí, o Ministério da Educação afirma que, na verdade, essa saída dele tem a ver com a portaria publicada lá, suspendendo a avaliação da alfabetização no país, mas ele diz que isso foi apenas um pretexto para tirá-lo do cargo, né, que essa minuta já havia sido preparada pela Secretaria da Alfabetização e que ele solicitou ao Carlos Nadalim, que é o titular da pasta, apenas uma formalização sobre essa não inserção dessa medida, né, e que o Carlos Nadalim fez exatamente isso. E aí, quando perguntado se o ministro Ricardo Vélez não sabia dessa minuta, ele falou que achava difícil porque o Nadalim é muito próximo do Vélez, é muito amigo do Vélez. Ele disse que não considera a demissão dele uma injustiça, Edgar, mas que sim de um ato de incompetência gerencial de um ministro que não tem poder de gestão, não tem controle emocional para dirigir a educação do Brasil. Aí ele também associa ao fato dele estar um pouco ligado ali à ala dos militares, também é amigo do Antônio Flávio Testa, né, que também foi dispensado por divergências aí com o Ricardo Vélez e por ter uma noção bastante destoante daquilo que o novo governo entende para a educação. Mas ele separa a pessoa do profissional. Ele disse que o Ricardo Vélez é uma boa pessoa, é uma pessoa bem intencionada, mas segundo ele não é um educador e nem um gestor, né? E que o ministro acaba sendo refém das suas próprias limitações por não ter tido, segundo Marcos Vinícius, acesso a uma formação densa, o que impede ele de ter uma visão mais global sobre a educação. E ele prevê que o MEC vai acabar aí entregando muito pouco do que se espera, justamente por ter esse problema de pessoas estarem em cargos, pessoas que não são capacitadas para isso, estarem em cargos importantes, né? Ele fala, são pessoas bem intencionadas, são boas pessoas, porém elas não têm a habilidade gerencial e emocional para lidar com os cargos que elas estão agora em mãos. É uma sucessão de atrapalhadas num ministério crucial, né? Um ministério estratégico para o Brasil, ao invés de discutir a educação e a proposta, né? Qual é a proposta para a educação brasileira? Fica esse embate entre as duas alas do Ministério da Educação, dividida entre os militares e o Olavo de Carvalho, né? Que foi, inclusive, quem indicou o Ricardo Vélez Rodrigues para o cargo aí. São muitos recuos, né, Edgar? São muitos recuos, né? São frases e determinações jogadas aí ao vento, aí tem uma repercussão negativa, volta-se atrás, a pessoa responsável pela questão de aferição da alfabetização nem sabia do que foi feito, se demitiu, a número 2 também saiu, foi demitida, quer dizer, é uma sucessão de trapalhadas que só prejudica o Brasil e há quem diga, Vini, que é questão de tempo para ele cair, hein? Vamos lá, mas vamos mudar o assunto aqui, eu quero ouvir o Caio a respeito, né, do ministro Sérgio Moro, que se reuniu ontem com colegas, entre eles o próprio Vélez Rodrigues, para tratar da implementação de um projeto piloto de combate à violência em 5 cidades com altas taxas de criminalidade. Como é que isso vai se dar, Caio?
Então, na verdade, o ministro chegou a usar uma expressão forte, né? Ele falou redução drástica da criminalidade, né? Então, a ideia é pegar cidades, 5 cidades ainda não definidas, com altíssimos índices de criminalidade, e implementar esse projeto piloto. E a principal característica dele é a multidisciplinariedade, ou seja, ele é um projeto holístico, tanto que hoje mesmo, aliás, inclusive os ministros da Educação, da Cidadania e do Desenvolvimento Regional participaram aí dessas reuniões preliminares, e a ideia é fazer um modelo de segurança inspirado em contratos locais de segurança pública da Europa, né? Então, não só ações ofensivas, não só combate também a gangues, né, que é um fenômeno das grandes cidades, das grandes metrópoles, mas também algumas medidas na área social. Acho que a ideia é tentar fazer uma coisa realmente muito abrangente e considerando todos os desafios da segurança. Mas eu tenho comentários aí sobre a entrevista, né, publicada no Globo, né, se não me engano, com o Marcos Vinícius. Eu recentemente dei uma entrevista ainda não publicada para o filósofo Luiz Felipe Pondé. E o tema central dessa entrevista foi ceticismo político, né, à luz do conservadorismo. O ceticismo é aquela qualidade, aquela habilidade, né, de questionar. Então é quase que uma incredulidade latente. E por isso eu acho que a gente podia, enfim, receber ou interpretar com muita reserva as opiniões, as afirmações de um senhor recém-exonerado, né? Fica claro, lendo a entrevista, que ele está claramente ressentido, né? E nós, ou a mídia, enfim, o ser humano, muitas vezes ele se apega ao seu próprio viés de confirmação e endossa aquilo que ele quer escutar. Então, assim, se por um lado o cara fala assim, olha, o Vélez Rodrigues é uma pessoa do bem, por outro tem N outras informações, a gente acaba dando mais peso para isso. Pelo que eu entendi oficialmente, foi uma demissão por quebra de confiança, né? Até porque a suspensão da avaliação dos resultados da alfabetização não teve endosso do ministro, segundo as próprias palavras do Marcos Vinícius, né? Ele alega que é provável que o ministro soubesse, mas não houve endosso do ministro para ele fazer o comunicado oficial. Então aí a gente tem indícios claros de uma postura confrontadora e desestabilizadora, e como você bem colocou, Edgar, é a última coisa que a gente precisa. E aqui eu queria chamar a atenção do ouvinte para o tipo de argumentação que ele utiliza na entrevista, né? Que é uma argumentação que sinaliza caráter, que é o seguinte: é a argumentação ad hominem, focada na pessoa, né? São ataques da pessoa usando a sua biografia. Ele chegou a falar que o ministro, abre aspas, não teve acesso a boas faculdades. Então, quando o debate público ele vai para esse campo, né, do insulto pessoal, da ofensa pessoal, a gente já começa a enxergar a coisa com mais reserva. Então, Caio, mas tudo bem, tirando qualquer ressentimento que possa ter, né, na declaração dele com relação a um recém-demitido, é uma afirmação que vem ao encontro com o que se percebe dentro de um ministério importante como é o Ministério da Educação, né? São sucessivas idas e vindas, são sucessivas, digamos, trapalhadas, disputas de poder ali, como eu falei, do grupo militar que está no Ministério, do grupo olavista que está lá também, né? Quer dizer, é uma afirmação que, embora a gente tenha que, eu acho que, considerar um possível ressentimento aí, né? Quando se fala a respeito, quando o Marcos Vinícius fala a respeito, a gente não pode negar também que isso vem ao encontro do que vem se percebendo, né? E a gente é testemunha disso na notícia no Ministério da Educação. É lamentável que eles não estejam se afinando, pelo menos. Exatamente, né? Para focar na diretriz que foi colocada, inclusive, no discurso de posse do presidente da República, que é muito simples. Com ele ou não, exato. Foco na educação básica, é isso que a gente está esperando desse ministério. E assim, para o bem do Brasil, tomara que eles consigam aí estabilizar e se afinar, aliás, excelente expressão, para tocar adiante o que realmente importa, que é garantir aí um futuro melhor para nossas crianças pela educação, que é um patrimônio inalienável. Sim, e quanto ao projeto de segurança e a reunião aí do Moro e tal, eu arriscaria dizer que esses cinco cidades poderiam ser localizadas ali, algumas no Nordeste, que são cidades violentas, como Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, né, na Bahia, e Rio de Janeiro. Você sabe que Porto Alegre... É uma especulação que eu faço. Edgar, você queria... Porto Alegre é a capital mais violenta do Brasil. Então, Porto Alegre pode entrar no lugar de, sei lá, talvez Vitória, Espírito Santo, não sei. Vamos lá, vamos aguardar.